Bom dia, paz. Você pode se sentar um minutinho. Hoje algumas pessoas não vieram por causa do frio, mas os corajosos vieram, né? Glória a Deus. Eu queria, antes de iniciar o culto, rapidamente, você viu que hoje nós estamos dando uma aceleradinha, né? Porque Dia das Mães, eu sei que cada um de vocês precisa almoçar com a sua mãe, e faça isso mesmo, né? Eu queria que as mães ouvissem agora, né? Eu quero ler apenas um pequeno texto para você. Hoje, celebramos mulheres escolhidas por Deus para uma das missões mais lindas da vida: amar, cuidar e ensinar. Ser mãe é muito mais do que gerar um filho. É orar em silêncio quando ninguém vê. É permanecer firme quando o coração está cansado. É ser abraço nos dias difíceis e esperança quando tudo parece escuro. A palavra de Deus nos mostra que o amor de mãe revela muito do próprio cuidado do Senhor Deus para conosco. Quantas vezes uma mãe dobra os joelhos pelos filhos? Quantas lágrimas se transformam em oração? Quantas batalhas são vencidas sem que ninguém perceba? Talvez hoje exista aqui uma mãe alegre, realizada, mas talvez exista uma mãe preocupada, cansada ou esperando um milagre. E para todas vocês, Deus continua dizendo: eu vejo cada semente de amor plantada. Nenhum cuidado foi em vão, nenhuma oração caiu por terra. Nenhum abraço dado com amor passou despercebido diante do céu. Há lares que permanecem firmes porque existe uma mãe sustentando ele em oração. Que Deus fortaleça cada mãe dessa igreja, renove suas forças, abençoe seus filhos e faça transbordar paz sobre cada família. E que nunca falte nos seus lares o amor, a união e a presença do Espírito Santo. Um feliz Dia das Mães para cada mamãe aqui. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir a mamãe que está do teu lado aí? Glória a Deus. Amados, eu quero estar ministrando hoje sobre um tema bem interessante, né? Simples, a mensagem é bem curta e simples, mas ela é profunda. O título da mensagem é Olhos Bons, que está lá em Mateus, no capítulo 6, os versos 22 e 23, a minha versão aqui é a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. E diz assim, então, a palavra de Deus, em Mateus 6, 22. Se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz cai em vocês, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Até aí. Então, esse texto, ele faz parte de uns sermões mais lindos, mais impactantes da Bíblia, que todo mundo o conhece como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Ali, Jesus fala de várias coisas, mas aqui, no contexto do que eu li, ele estava falando sobre riquezas, né? E muitas vezes, onde está o teu coração, o teu tesouro, está o teu coração. Então, se você ler os versículos antes e o posterior, ele vai falar sobre riqueza, sobre ansiedade, o cuidado com a vida, né? Então, quando você lê o texto inteiro, você entende o que Jesus quis dizer com olhos bons, né? Olhos que enxergam apenas as coisas do mundo, ou olhos que veem em Deus algo que ainda vai acontecer, olhos que veem pela fé, né? Então, eu sempre digo assim, ó, olhos procuram tesouros, e tesouros ocupam o nosso coração. Onde você olha, você está procurando um tesouro, você está procurando uma coisa boa, uma coisa que te agrada. Você olha para aquilo que lhe agrada. Dificilmente você fica mirando ou fitando algo que não lhe agrada. E ali, aquilo que lhe agrada é como se fosse um tesouro. E tesouro ocupa o nosso coração. Então, aquilo que nós estamos olhando é como se fosse um tesouro.
E não é errado possuir coisas. Não é errado. Deus até é o Deus da prosperidade, é o Deus do dono da prata, do ouro. Mas o errado é as coisas te possuírem. Vou repetir, não é errado possuir coisas. O errado é as coisas te possuírem. Não é verdade? Então, por isso precisamos ter olhos bons. Olhos que enxergam principalmente as revelações e o propósito de Deus para nossas vidas. E sobre tudo aquilo que nos rodeia. Eu participei recentemente de um curso de 2 dias lá em Jaraguá do Sul. Fiquei uma sexta inteira e um sábado inteiro. E era a neurociência da felicidade, né? E lá não é cientificamente foi feita uma experiência sobre, como já foi dito aqui várias vezes, né, sobre realmente essa questão de olhos, né? Da pessoa que tem olhos bons e a pessoa que tem olhos maus. Então, eles começaram a declarar para algum grupo de pessoas coisas boas, e a pessoa também declarava, principalmente para ela, que ela era abençoada e tal e tal. Depois de um tempo, eles fizeram um diagnóstico do corpo dessa pessoa, para ver como estava, se ela estava saudável ou não. E passado um ano nessa experiência, né? Aquelas pessoas que eram mais amarguradas, aquelas pessoas que não tinham, pessoas que elogiavam elas, declaravam palavras sobre ela, estavam totalmente doentes. E as outras, sãos, boas, firmes. Então, veja bem, os olhos são as janelas da alma. E quando você olha, entra no seu coração. Tem um ditado que diz: o que os olhos vê, o coração não sente, não é verdade? Então você olhou alguma coisa, aquilo vai para o coração. O coração, ele faz um tesouro. Imagina a tua mente. Aí você já começa a raciocinar, a ter a compreensão das coisas, porque entrou no coração, entrou na mente. Dali, volta em palavras. E pensamentos geram palavras. Palavras viram ações. Ações fazem a nossa caminhada, né? E a nossa caminhada gera o nosso destino. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está olhando, com o que a gente está vendo. Mas eu não quero falar apenas do olhar físico. Eu quero falar muito mais do que isso, do olhar espiritual. Porque dentro dos nossos olhos existe uma luz, que pode ser a luz de Jesus, ou a gente olhar com a luz do mundo. E eu falava ali na sala de intercessão, que muitas vezes a gente diz que o mundo é dos espertos, não é verdade? Mas o céu é dos escolhidos. Então, eu sou esperto, porque o mundo é dos espertos. É verdade, você vai ficar no mundo. Mas o céu é dos escolhidos. E o interessante é que uma pequena luz, ela afasta todo medo. Você está com medo, está tudo escuro, você não vê nada, mas você viu uma claridade. Opa, eu já consigo ver uma saída. Pronto, o medo vai embora. Ela revela o caminho, você não sabe para onde ir, tem uma luz, opa, eu vou na luz. Denuncia perigo, você não estava vendo, mas uma luz, ela consegue fazer com que você veja: não, aqui eu não posso pisar, que tem um buraco. Ela aquece, guia e traz esperança. A escuridão nunca vence a luz. Basta uma chama acesa para transformar o ambiente inteiro. E Jesus está dizendo que existe uma luz mais poderosa que a luz física, que é a luz interior, o próprio Jesus dentro de você. E essa luz é que entra pelos olhos. Aquilo que você vê, talvez tem gente aqui me vendo ministrar, talvez tem gente que está vendo aí pelo YouTube, pelas redes sociais aí. Então, se você começar, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, mas você está ouvindo e a palavra está internalizando, mas você está vendo aquilo que você está ouvindo, né? E olhos não são apenas órgãos físicos, eles representam percepção, foco, intenção, maneira de enxergar a vida e aquilo que alimenta a alma. E eu quero declarar para vocês, como no primeiro tópico aqui dessa mensagem, que olhos bons produzem vida. Olhos bons enxergam melhor e mais longe. E eu brinco com a minha esposa, né? Porque eu
para perto eu vejo qualquer letrinha de médico, aquela letrinha de receita, de bula, eu vejo tudo, não preciso usar óculos para ler nada. Mas em contrapartida eu tenho um grau de miopia que para longe eu tenho que fechar o olho, eu já não enxergo tão bem. Então para dirigir eu prefiro usar óculos. E a minha esposa é o contrário, ela enxerga muito bem para longe, chega para perto, então a gente sempre sai junto, né? Se esquecer o óculos, um ajuda o outro, né? Mas o ideal é a visão tanto boa para longe quanto para perto, né? Então, porque quando os olhos são bons, todo o corpo, diz a palavra aqui, que se enche de luz. Então traz a ideia de saudável, puro, generoso e limpo, né? Olhos bons, o que olhos bons enxergam? Esperança onde os outros vê derrota. Lembra de Jesus? Essa mulher é uma pecadora. Mestre, por que você não apedreja ela? Não a apedreja? Mas Jesus viu diferente. Ele tem olhos bons. Ele viu nela uma possibilidade de uma mulher de se converter, e se converteu mesmo, né? E vir a ser uma serva do Senhor. Olhos bons, aonde os outros vê falência, eles vê um momento onde realmente está se definindo uma grande vitória. Onde as pessoas veem tempestade, olhos bons veem oportunidade. Então fé é isso, é ter olhos bons, é olhar além das circunstâncias, é olhar para aquilo que parece que é a derrota, parece que não tem mais jeito, é ali que você vê, agora chegou a hora do meu Deus agir, aleluia, porque você vê que você não pode mais, não tem mais condições, mas ali é que você vai ver a mão do Senhor fazer aquilo que você não pode, aleluia. Isso é fé, isso é ter olhos bons. Uma pessoa cheia de luz, ela contagia o ambiente, ilumina pessoas, ela leva paz e transmite vida. Assim como um farol guia navios em meio a tempestades, uma pessoa cheia de luz guia vidas perdidas. Eu lembro que, quando eu comecei na empresa na qual trabalho, eu comecei no almoxarifado, então eu entregava peças. E tinha um mecânico lá, ele era muito gente boa, mas ele tinha um vocabulário meio difícil, assim, né? Ele falava uns palavrões, assim, né? E ele chegava, ele dizia mais ou menos assim, hoje tá... Ele não falava o demônio, ele dizia, hoje está o demônio lá dentro. Nem o que, a máquina está quebrando e não sei o quê. E eu brincava com eles. E eu dizia assim, o demônio está lá dentro? Ele não falava demônio, ele falava demônio mesmo, né? Esse demônio está lá... Pô, mas então... nós vamos ter que expulsar esse demônio, né? Dizia para ele, né? Porque aqui ele não chega, então fica tranquilo, então vem para cá. Quando o demônio está lá dentro, vem para cá, que aqui o demônio não entra, porque aqui tem um homem de Deus, eu dizia, né? E eu brincava com ele assim, né? Mas eu evangelizava ele. E esse homem, ele era viciado em álcool, tanto é que depois ele saiu da empresa porque ele não foi se tratar de alcoolismo, ele era alcoólatra, né? Mas ele era um bom mecânico. E para minha grata surpresa, depois de anos, eu fiquei sabendo que ele hoje serve a Deus, aleluia. Às vezes uma palavra lá atrás, por mais que parecia ser uma brincadeira, mas uma coisa bem humorada, hoje ele é um servo de Deus. Deixou o álcool, a família está restaurada, porque não há luz que a luz não briga com a escuridão, a luz dissipa a escuridão, aleluia. Ela não conflita com a escuridão, não porque eu vou vencer, não, quando ela entra a escuridão vai embora, aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. E aquilo que olhamos define aquilo que tornamos. Aquilo que domina os nossos olhos alimenta a nossa alma. Se alimentamos os olhos com ódio, com inveja, comparação, impureza, violência, pessimismo, a tua alma começa a escurecer. Então imagine só, se você começar a olhar para as coisas do mundo e começar a reclamar, você só vai ver coisa ruim. É como quando chega uma pessoa que você não conhece. Daqui a pouco alguém diz assim, essa pessoa é assim, cuida com essa pessoa. Você que antes olhava ela normal, já começa a olhar com outros olhos. Cuidado com os valores de juízo. Às vezes você nem conhece a pessoa, às vezes é um comentário que nem tem fundamento. Primeiro permita conhecer a pessoa para depois julgá-la. Mas o contrário diz que se a gente olhar com os olhos bons, olhos de Deus,
a gente olha para a palavra de Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia. Todo dia você tem que ler, nem que seja um versículo, e meditar. Uau! Outro dia eu estava lendo, aí eu estava lendo a Bíblia, e daí diz assim que o Provérbio 16:1, eu comecei a declarar, né? Que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? O Provérbio 16:1, eu comecei a declarar isso no meu carro, fui trabalhar declarando, fui, e eu sei que daqui a pouco vem uma situação, eu disse, Deus tem resposta certa para isso, eu dizia, porque Deus falou comigo, e eu declarei, e aquele dia foi um dia tão bom. Por quê? Porque comecei a declarar aquela palavra sobre todo aquele dia, de manhã, meio-dia, até no final da tarde, até de noite, e eu comecei a meditar e declarar, e aquele dia deu tudo certo, porque eu declarei a palavra sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Agora, se você já começa a se preocupado, começa a dar errado. Então, existe uma batalha pelos nossos olhos. E o inimigo sabe, se ele conseguir prender o nosso foco, ele controla o nosso coração. E a luz tem poder para transformar tudo. Como eu falei, a luz não luta com a escuridão, ela simplesmente aparece. Ela entra e acabou a escuridão. Por maior que seja a escuridão, né? Por exemplo, imagine que tem uma casa escura 100 anos, que nunca ninguém entrou, totalmente fechada. No primeiro momento que alguém abre a porta e entra uma luz, acabou a escuridão. Glória a Deus, eu quero dizer para você que não importa quanto tempo você ficou na escuridão, não importa quanto tempo você ficou sem Jesus, a partir do momento em que você chegou e conheceu a palavra de Deus, a escuridão acabou, aleluia, Jesus entrou. Glória a Deus. Quando Deus entra, a culpa perde a força, o medo perde o espaço, aleluia, a confusão perde o domínio, e a mentira é revelada, e a verdade entra na tua vida. Jesus não chamou a igreja para discutir ou falar sobre a luz. Jesus chamou a igreja para ser luz, para brilhar, aleluia. Porém, existe uma escuridão perigosa. Se a luz que é em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Mas como, se eu tenho luz e essa luz pode ser escuridão? Me explica isso, pastor, eu não estou entendendo. Porque luz é luz. O que é essa? É uma falsa luz, é uma sombra. Parece que é luz, mas é uma sombra, porque ela não é a luz, é uma sombra. Isso são pessoas que aparentam ser luz, falam de Deus, frequentam ambientes religiosos, mas por dentro estão apagadas. Quando eu era criança, eu aprendi sobre geografia, e isso me fascinava. Até uns 10, 12 anos, eu pensei, se eu pudesse ser um astronauta, um astrônomo, né? E eu aprendi que existem seres luminosos e iluminados. Se você olha a primeira estrela que aparece no céu, você pensa que é uma estrela, né? Chama-se estrela d'alva, que ele diz, mas na verdade não é uma estrela. É o planeta Marte que está ali sendo iluminado. A gente fala de estrela d'alva, que é a primeira estrela que aparece, mas na verdade a estrela é o Sol. As outras estrelas, se você perceber, como discernir uma estrela de um astro, de um planeta, a estrela ela brilha, ela fica brilhando. Os outros só têm luz, porque por causa do brilho. Eu quero dizer, quando você entrar no teu trabalho, você brilha. Quando você entra na tua faculdade, você brilha. Quando você entra na tua casa, vocês brilham. E os outros que parecem ser estrela, não são estrela, eles estão sendo iluminados pelo brilho que é em você, aleluia. Porque não é você que brilha, mas é o Jesus que está em você, que brilha através de você, aleluia. Porque Jesus é a verdadeira luz. E por isso que tem pessoas que estão apagadas, elas pensam que são luz, mas só tem luz porque existe alguém que brilha perto dela. Então cuidado para não ser esse astro apenas iluminado, mas tenha luz própria, tendo Jesus dentro do teu coração. Por isso que a nossa oração tinha que ser: Jesus, ilumina o meu coração, ilumina o meu interior. E Jesus, claro, é a verdadeira luz. No Evangelho de João 8:12, Jesus disse categoricamente: eu sou a luz do mundo, porque o mundo está em trevas. O interessante, não sei se você já leu, estudou ou já pensou nisso,
primeira coisa que Jesus criou foi qual? A luz. Não é verdade? Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Jesus não criou o homem. Jesus não criou nada. Deus não criou nada, criou a luz. Mas se você perceber, muita gente pensa que a luz é o sol. Não. O sol só foi criado no 4º dia. E Deus criou, né, o sol e a lua, né, para governar o dia e governar a noite. Então essa luz que Deus criou na terra, aleluia, não foi o sol, foi a própria presença de Deus sobre a terra, aleluia. Porque eu quero dizer para você que a Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e esse pairava significa movimentar. Eu quero dizer, quando o Espírito de Deus entra na minha casa, entra na tua vida, ele paira, ele movimenta, e ele então ali, no movimento de Deus, a luz, e luz ilumina todas as coisas, aleluia. Veja bem, e a luz, ela começa a organizar, começa a deixar as coisas claras. Quando Jesus entra na minha vida, a gente começa a enxergar as coisas como de fato são, não como eu pensava que era. Agora eu vejo pela fé, eu vejo que eu não preciso ser assim ou ser assado. Não é o que os outros falam sobre mim, mas é o que a palavra diz, o que eu sou é que importa, aleluia. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando Deus entra na vida, a confusão começa a sair, o entendimento aparece e o caminho começa a ser visto. Eu quero hoje ser rápido, terminar. Já temos a Santa Ceia daqui a pouco. Conta-se que um homem, ele caminhava todas as noites por uma estrada muito escura. E ele levava apenas uma pequena lanterna. E ele ia, fazia as coisas que ele precisava, né? E alguém olhou para ele, esse homem com uma luz pequena, com uma pequena lanterna, e perguntou: como você pode caminhar? Porque essa lanterna é tão pequena, ela não ilumina a estrada inteira. Se fosse uma luz de um poste, se fosse toda uma rua toda iluminada, era bom você andar, mas você com essa lanterna, você caminhando nessa escuridão. E o homem disse assim: não importa a escuridão que seja, não importa o tamanho da escuridão, uma pequena lanterna, ela não consegue iluminar a estrada inteira, mas eu consigo ver o meu próximo passo. Eu consigo ver o meu próximo passo. Assim eu concluo a minha jornada. Eu quero dizer que a luz de Deus não faz, às vezes, você ver o contexto inteiro. Você não consegue ver o final da sua vida. Você não consegue ver muitas coisas lá na frente. Mas ela é o suficiente para você dar o próximo passo. E o próximo passo te leva mais perto da vitória. O próximo passo te leva mais perto do fim da jornada. Aleluia! Jesus é essa luz. E só é possível com Jesus. Então a pergunta não é como está o mundo. Se nós falarmos da área da esfera política, das injustiças sociais, os nossos olhos vão desanimar. A pergunta para mim hoje e para você não é como está o mundo, é como estão os meus olhos. O que eu estou vendo? Porque olhos bons produzem luz e pessoas cheias de luz mudam o ambiente inteiro. Talvez o mundo esteja escuro. E é por isso, mais do que nunca, que Deus precisa de pessoas com olhos bons, de pessoas com fé, de pessoas que desejam que essa luz irradie a escuridão, aleluia. Pessoas que iluminem a sua casa, que ilumine a sua família, ilumine o seu trabalho, a sua igreja, ilumine essa geração, aleluia. Hoje Deus está nos chamando a examinar os nossos olhos. Feche os teus olhos por 10 segundos. Não fale nada. Fique com os olhos fechados. Eu também estou aqui. Tem tanta coisa bonita do teu lado aí. Olha só, talvez você não está vendo. Agora você não consegue ver nada. Mas tem uma pessoa bonita do teu lado, você não está vendo. A igreja está linda,
Tem uma mesa linda aqui, você não está vendo. E assim, você pode abrir os olhos. É assim quando a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está mostrando para a gente. Está tudo preparado, como eu li. Deus tem resposta certa. Mas nós estamos com os olhos fechados. Os nossos olhos não estão vendo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Eu quero dizer para você, se você abrir os olhos espirituais, ter olhos bons, você não vai ser ingênuo, não. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. E Deus hoje está chamando gente assim, que quer enxergar pela fé. Abrir os olhos espirituais. Jesus continua sendo especialista em acender luzes apagadas. Abra o coração para Ele. Porque quem carrega a luz de Deus nunca entra em um ambiente sem deixar claridade. Eu vou repetir. Quem carrega a luz de Deus nunca entra num ambiente sem deixar a claridade. Amém. Eu te convido a ficar de pé. São 9h42. Foi rápido, mas é o suficiente para você saber que você precisa olhar diferente. Eu já vou pedir para o pessoal da ceia já. Pode estar vindo enquanto o louvor canta uma canção. Você coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. E agora, não com os olhos naturais. Enquanto eu oro, e o pessoal já pode vir, e o louvor já pode entrar com fundo musical, e assim que o pessoal entrar, que eu terminar a oração, já pode tocar uma canção. Eu não sei como está a tua vida, talvez você se sente meio apagado, meio apagada. Assim como você está com os olhos fechados, dessa pequena dinâmica que eu fiz, talvez você está deixando de ver muitas coisas que Deus quer que você veja, porque os teus olhos estão fechados para os propósitos de Deus, para a vontade de Deus. Então a minha oração é que em nome de Jesus, hoje, Senhor, começa a abrir os olhos espirituais, dá olhos bons, Senhor, para cada pessoa que está aqui, Senhor, que eles não enxerguem de maneira obscura, que eles não enxerguem, Senhor, as coisas que o Senhor já preparou, que eles enxerguem as coisas que o Senhor já preparou, porque às vezes eles só têm visto escuridão, só têm visto trevas, parece que não tem saída, porque a luz não está penetrando nos olhos, a luz não está penetrando no coração. Então a minha oração hoje é que o Senhor derrame, Senhor, claridade e luz sobre cada vida, para que eles vejam a cura que o Senhor já tem preparada, para que eles vejam a porta aberta que o Senhor já tem, para que eles possam ver em nome de Jesus aquele casamento totalmente restaurado pela fé, para que eles possam ver todas as benesses, os benefícios que o Senhor tem para cada vida. Então, em nome de Jesus, a minha oração é que hoje essa igreja saia aqui com olhos bons, olhos que tenham a luz de Jesus. Amém?